Olá, eu sou Renata Santos e nesse canal falo sobre autoconhecimento e bem-estar em todos os níveis, mental, emocional, e venho trabalhando um tema e trazendo para vocês que é o relacionamento, né? E hoje sobre relacionamentos adultos, porque apesar de que a gente já possa estar crescido, adulto, maduro, às vezes numa relação a gente está lidando ou estão vindo aspectos nossos mais infantis, na verdade da nossa criança ferida. Nas relações, pode ser que em alguns momentos ou em grande parte dessa relação a gente esteja aqui vivenciando, experimentando e lidando como se a gente fosse aquela criança que nós fomos um dia, através de uma perspectiva e uma percepção das coisas, e podemos ter reações, né, com o outro numa relação totalmente vindos da nossa criança. São aspectos que não foram curados e que precisam ser compreendidos e integrados. Eu vou explicar um pouquinho mais para não ficar muito teórico. Então, nas nossas relações, apesar da gente já ter, como eu disse, a idade que seja, nós sempre temos memórias que podem ser lá da nossa infância, adolescência, enfim, memórias de coisas que nós vivemos e às vezes coisas que estavam por resolver, conflitos, traumas, qualquer dificuldade que não foi processada, assimilada, e aquilo pode estar ali no nosso inconsciente. Então, nas relações do nosso presente, isso pode vir à tona. Por isso que pode ser que algumas reações que a gente tenha, ou que a gente sinta, alguma emoção, seja muito desproporcional ao que realmente está acontecendo. Aí é um indicador de que nesse momento você saiu do seu eu adulto e está experimentando aquela situação através do teu eu infantil, da sua criança, né? Outro dia, por exemplo, para ficar um pouquinho mais claro, eu tava com o meu filho e ele me disse alguma coisa assim, e ele é sempre muito carinhoso e tal, mas ele me disse alguma coisa assim, ai, que chato você tá sendo, né? Porque eu tava insistindo mesmo com uma ideia, perguntando várias coisas para ele, e ele falou assim, então, ai, mas que chata, né? E só que ouvir aquilo me abalou tanto naquele momento, eu fiquei tão sensível, tão meio magoada, ferida e doeu, né? Então naquele momento eu percebi, nossa, mas eu tô incomodada demais, não é proporcional ao que tá acontecendo, né? Enfim, naquele momento eu consegui, porque muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes eu não consigo fazer essa distinção no momento, mas ficou muito claro que o que eu estava vivendo ali, toda aquela sensibilidade de me sentir tão profundamente ferida, doída, era um aspecto meu, da minha criança. Por quê? Naquele momento, o meu instinto já era de devolver, né? E fazer como uma birra mesmo, uma reação de criança, dizer alguma coisa do tipo, não, o chato é você, ou mas não sabe, atacar, ou dizer, não, você é que não sei o quê, ou não é assim, e gritar, ou até talvez chorar, enfim, reações que vêm da criança. Então, quando a gente percebe que está num estado que não é o nosso estado adulto, muito importante tomar essa consciência. Por isso que eu quis fazer o vídeo de hoje. Ou seja, tomar consciência dos momentos em que a gente sai do nosso eu adulto e cai no nosso eu infantil, na nossa criança ferida, né? Talvez não tenha ainda somente na observação a capacidade de compreender o que é que está acontecendo naquele momento, mas é muito importante, como nesse caso, conseguir voltar para o nosso eu adulto, porque é através do eu adulto que a gente vai perceber a situação desde uma perspectiva diferente, com mais recursos, né? E naquele momento, depois de tomar esse conhecimento, né? Porque tudo é consciência, quando você toma essa consciência, você percebe, quero voltar para o meu eu adulto, né? E como uma mãe adulta, eu vou entender que a criança pode se chatear com as coisas que a gente fala e que é meu papel educar e continuar falando, e ao mesmo tempo poder ser carinhosa, né? E contestar para o meu filho, por exemplo, desde um outro lugar. Naquele momento realmente me senti um pouco sem recursos, mas percebi o que estava acontecendo e até preferi calar, né? Dar um passo para trás, me distanciar um pouquinho para entender e depois sim conversar com ele.
né? Então esse exercício é muito poderoso. Agora, muitas vezes, dependendo de como foi a infância de alguém, pode ser que ela viva nesse estado da criança ferida muito mais tempo, ou seja, pode ser que realmente aquilo seja um padrão muito forte nela, né? E a gente vê isso muito nas relações. Por exemplo, que pode estar se manifestando mais forte uma criança que os pais se separaram e, sei lá, o pai realmente abandonou a família, não visitou mais, ou não dava atenção, não era presente de alguma forma. E aquela criança pode sentir essa falta, né? Que tem a falta de um pai. E como adulta, projetar isso numa relação a dois, né? E também sentir aquela necessidade, aquela dependência do seu namorado, do seu marido, sentir que aquela pessoa com quem ela compartilha a vida, né, o seu companheiro, precisa suprir várias carências e precisa dar muito para ela, é como se ela estivesse compensando, né, e estando naquela postura infantil, se vendo que ela precisa do outro, se sentindo muitas vezes dependente do outro, do carinho, do olhar do outro, se sentindo que precisa de alguém para protegê-la, né? Que precisa dessa figura que na verdade não é nem o seu marido, o seu companheiro. O que ela está buscando, no fundo, é um pai. Né? Então, olha aí como na maior parte dessa relação a pessoa pode estar vivendo no seu eu infantil, no seu eu criança ferida, né? E acabamos misturando relações e até mesmo trazendo aspectos para a nossa vida presente que acabam prejudicando a relação, porque numa relação desse tipo, ela acaba sendo gerida, governada por um aspecto infantil nosso, que é um aspecto com menos recursos, com muito menos capacidade de lidar com as situações, né? Então esse vídeo que eu estou fazendo hoje não é para assustar ninguém, mas simplesmente para perceber que durante a nossa vida, momentos ou boa parte da nossa vida, a gente pode estar vivenciando, experimentando a realidade através da nossa criança interna, né? E quando a gente percebe isso, muito importante conseguir, né, e observar, buscar se afastar para observar realmente o que é que está acontecendo, né? Que aspectos são esses que eu estou trazendo, que dores profundas, que traumas, ou simplesmente que dificuldades que eu vivi, que eu estou reproduzindo aqui agora e que eu estou caindo nesses mesmos comportamentos, nesses mesmos sentimentos da criança, né? O vídeo de hoje, então, é para trazer essa reflexão, para que vocês se observem nas suas relações do dia a dia e busquem fazer essa compreensão de se colocar cada vez mais no seu eu adulto. E se você encontra alguma dificuldade para isso, né, além da observação, existem processos terapêuticos que se podem fazer, trabalho de criança interior, e é algo que eu realmente recomendo, porque para que você possa estar presente, consciente, realmente ter relações maduras e adultas, é muito importante curar esses aspectos e estar consciente disso. E esses aspectos podem vir, mas você tendo a consciência e buscando sempre se colocar nessa postura de adulto. Porque numa relação, principalmente a dois, quando existem a postura de um adulto ou dos dois infantis, se encontram duas crianças feridas e aí a gente vê realmente dinâmicas que podem ser muito prejudiciais nas relações. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa consciência que eu trouxe para hoje. É um assunto bem profundo, mas eu quis simplesmente hoje trazer essa observação para que vocês tomem conhecimento e fiquem atentos na vida de vocês. Se você está gostando do vídeo, curte, compartilha e até a próxima semana. Um beijo e até lá!